Fala, meus cangas! Tudo bem? Nath Bueno aqui. Hoje eu tô com um aluno muito famoso, muito ilustre, que tá enjoado de me ouvir falando. Fala, meus cangas. Você enjoou, Joás, da minha voz falando? Fala, meus Não, não, cangas. não enjoei, não. Dá lembranças boas, né? Dá uma nostalgia boa ali de quando eu tava começando ali. Ah, pessoal, hoje eu tô recebendo o Joás, que é o primeiro vídeo aqui do canal, né, de entrevista com o aprovado. E eu tinha que chamar o Joás, porque o Joás foi um cara que marcou muito toda a minha trajetória aqui, junto com os alunos da Polícia Penal, né? Vocês já conhecem ele, por quê? Porque nos vídeos resolvendo questões eu falava, Joás, faz a nuvem. Vai, Foi por conta do Joás que eu comecei essa frase, faz a nuvem, Joás. Então. Muitas pessoas, Joás, você não tem noção, na porta do TAP, as pessoas me viam, as pessoas falavam assim, faz a nuvem! E eu começava a rir. me Então, salvou na prova, tá? teve questão, né, de nuvem, não teve? Salvou na prova, isso aí, velho. E, Joás, você é um cara, assim, já, né, te dando os parabéns pela aprovação. Gente, tinha dia, era 4 horas da manhã, o Joás estava me mandando mensagem perguntando sobre questões. E eu tinha que falar para ele, Joás, essa é uma questão, meu querido, de defensor, de procurador, você vai ser um policial penal. Porque ele já estava, tipo, tão, sabe, no clima de estudar, que ele começou a fazer questões altíssimas. Tinha questão que o Joás me mandava que eu falava, cara, eu tenho que pesquisar isso aqui, porque da onde você tirou essa questão? Então você é um exemplo de dedicação para mim aqui nesse. Eu sabia que você ia passar. Tipo assim, eu já tinha te falado isso, né? Cara, você tá pronto para passar. E é um exemplo de dedicação aqui, por isso que eu falei, cara, o Joás tem que abrir esse quadro de aprovados aqui no canal da NB para incentivar outras pessoas a estudarem. Aquela frase que tem ali na link da minha bio, ali, o link aqui, ali no Instagram, né? Pessoas comuns também são aprovadas, é muito real para mim, porque você é pai, você trabalha em horários não convencionais, né? Porque você trabalha na noite, na grande maioria das vezes, né? Então, ali, um líder de uma família lutando ali pela aprovação. E agora, antes da gente começar, pessoal, ele começou a me contar a história da mãe dele, né? De que a mãe dele também é concursada, os tios concursados. E ele levou anos para a ficha dele cair, que ele também deveria ser concursado. Então, eu fiquei muito esperançosa que um dia a ficha dos meus filhos também caiam com o seu relato. É, Joás, obrigada por ter aceitado tá aqui comigo nessa tarde, gravando esse vídeo. Tenho certeza que vai incentivar outras pessoas a estudarem e também mudarem as suas vidas através do estudo. Eu queria que você falasse um pouquinho de você para a galera te conhecer. Eu sei que a grande maioria que estudou para a Polícia Penal de Minas já te conhece, porque você é muito ativo nos grupos, né, tamo nas redes sociais. Futuro professor aqui da NB Concursos, se posto. Deus quiser. Cara, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, cumprimentar toda a sua audiência, né? E dizer que me sinto honrado de estar aqui. Quando você fala, assim, dessa coisa da minha mãe, dos meus tios, eu sempre achei uma coisa muito distante da minha realidade intelectual. Eu falo, cara, eu não tenho esse nível de inteligência para passar um concurso. Passar um concurso para mim era algo impossível para mim. Então, quando eu vi a minha mãe, que é a minha maior inspiração, igual eu te falei aqui mais cedo, a gente conversou aqui bastante sobre isso, uma mulher que sai de Minas Gerais, do interior, da região do Vale do Jequitinhonha, uma região pobre do Brasil, vem para o Distrito Federal em busca de oportunidade, né? Chega aqui nos anos 80 e começa a trabalhar como diarista, né, em casa de família, sofrendo humilhações e tal, essa coisa toda. Conhece meu pai, casa e eu nasço ali um tempo depois. E aí, como que a gente vai gerir, criar essa criança e tal, essa coisa toda? E eu vejo essa mulher sair de uma diarista, de casa de família, voltar a estudar, terminar o segundo grau, fazer o magistério, começar a dar aula ali com contratos, né, sem ser concursado ainda, e ficava sempre aquela tensão todo mês. Ixi, esse mês vai ser mandado embora os contratos, vai entrar os concursados. Aí sempre ficava aquele medo, né, aquela tensão na nossa casa. Até que ela, trabalhando praticamente de manhã, de tarde e de noite, conseguiu estudar e passou no concurso da prefeitura, do município. Um ano depois, ela continuou estudando, passou no concurso do estado de Goiás. E Que aí eu vi que quando a minha mãe ela passou no concurso, eu percebi algumas coisas ao nosso redor. Primeiro, um clima de alívio,
que rolou entre a gente. Porque aquela tensão, aquele medo de perder o emprego, aquele medo de ficar sem dinheiro para fazer compra, para pagar tal as coisas. Então, a primeira coisa que aconteceu, a gente mudou de casa. Foi uma das primeiras coisas que aconteceu que eu lembro. Nós morávamos no fundo de uma igreja, morávamos de favor, e quando a minha mãe ela passou no concurso do Estado, porque o salário da prefeitura ainda era muito pequeno, quando ela passou no Estado, o salário já era um pouco Uhum. maior, e aí eu lembro que pouco tempo depois a gente foi morar de aluguel numa casa maior, e um ano depois ela já tinha comprado a nossa casa, que ela tem até hoje lá, esse imóvel, né? E aí eu vi que assim, a gente tinha uma paz na nossa vida e aquela tensão não existia mais. Então eu vi que a nossa alimentação melhorou, nossa qualidade de vida. A minha mãe, ela nunca foi muito gastadeira, mineira, né? Sempre disse. Mas Não puxei pra ela, que eu sou bem engraçada. via que houve ali uma mudança ali de fato na vida da gente. E eu fiquei com isso na minha memória. E quantos anos você tinha, mais ou menos, assim? Cara, quando a gente veio para cá, né, saímos de Brasília, né, e viemos para cá, porque eu moro aqui numa região metropolitana, né, uma região do entorno aqui de Brasília. Daqui Uhum. fica 30 quilômetros de Brasília. Então, eu tinha 7 anos quando a gente veio para cá. Quando a minha mãe passou nesse concurso aí, eu acho que eu tinha 10 anos de idade, Então né, você já lembra muito bem, né, da mudança mesmo. da minha irmã, inclusive. Eu lembro que ela foi fazer a prova, ela estava de 7 ou 8 meses da minha irmã. Caramba, sério? E aí, quando a minha irmã nasceu, a minha mãe já estava aprovada no concurso. Gente, antes da gente conversar, o Joás falou pra mim assim, Nath, minha mãe agora tá aposentada, ela fica viajando, conhece todas as praias do Não, Brasil. esquece, eu ligo para ela aqui às vezes, mãe, tá em casa? Que aí eu gosto de ir lá, né? Aham, Conversar, porque eu gosto muito de conversar, que minha mãe, ela tem uma sabedoria, cara, porque ela também é pastora, né? Então, assim, ela tem aham. uma sabedoria que é diferenciada. Então, os conselhos dela são muito importantes. Então, de vez em quando, a gente mora na mesma cidade, né? Eu ligo, mãe, tá em casa? Como é que tá aí? Vou dar um pulo aí, falar com a senhora. E aí ela, ô meu filho, eu tô aqui em Maceió. Tipo assim, entendeu? Do nada. Nossa, é a vida que eu quero viver. E não avisa pra minha irmã, não fala nada pra ninguém. Ela só vai pro aeroporto, pega o avião e vaza. Gente, essa é a vida do concurseiro. Essa aí realmente é aquela frase, estudei pra isso. Ela estudou pra isso. E se tem alguém no mundo que merece, é ela. Sim, cara, eu fiquei muito assim, sabe, quando você falou pra mim que ela era diarista, né? E que aí você viu, e depois você me contou também que você não seguiu os passos da sua mãe, demorou essa ficha cair pra você. Eu fui um adolescente, assim, que eu nunca gostei de escola, eu nunca gostei de estudar. Ao contrário do meu filho, né? Eu tenho um filho autista de 8 anos de idade e meu filho adora a escola. Ele é louco, assim, ele dá 11 horas da manhã, ele já fica perguntando, já tá na hora, papai, já tá na hora? Então, assim, é totalmente, graças a Deus que ele não me puxou nisso aí. Aconteceu com eu ia para a escola na marra, porque eu achava as aulas muito chatas, né? O conteúdo, o jeito, a didática dos professores, eu não curtia aquilo ali, entendeu? Aquele método de ensino ali. Então eu começava a matar muita aula e eu acabava perdendo prova, perdia avaliações e tal, e reprovava por falta. Tanto é que a quinta série eu reprovei 3 vezes na quinta série. E aí a minha mãe me mandou para morar com meu tio, que militar, sargento da PMDF, e ali foi um ano que foi bem linha dura, assim, para mim. Acordar às 5 horas da manhã, tinha uma escola do lado da casa dele. Ele não me matriculou nessa escola, ele matriculou numa longe, que era para eu acordar cedo e ir andando para a escola, Te entendeu? obrigou, né? Te forjou, como a gente fala na polícia, né? E aí era o seguinte: era de manhã na escola e à tarde no SESI, que tinha um projeto do SESI que dava aula de música. Então, quando eu não tinha tempo livre, ele falou: você vai ficar ocupado o dia inteiro. Então, de manhã na escola, voltava, almoçava, pegava um ônibus e ia para Taguatinga para estudar no SESI. Então, lá no SESI eu aprendi a tocar trompete, eu aprendi a ler partitura, e aí começou minha E foi formação. aí que você se tornou músico. Foi. Esqueci E desse aí, detalhe importante, que você é músico. Inclusive, o que que aconteceu? Nisso, eu acho que eu tinha uns 13 anos, né, nessa época. Eu já tocava, já tinha estudado um pouquinho de violão, mas assim, eu nunca tinha lido uma partitura. Então, nessa fase, eu comecei a aprender a ler partitura e tal, essa coisa toda. Eu sei que nesse ano que eu fiquei com meu tio sargento, eu passei em todas as matérias, assim, ó, direto. Até matemática, que eu sou ruim, eu tirei nota boa, cadê 90. seu tio para ele colocar todo mundo para estudar para concurso hoje?
E aí, doido para vir embora. Aí eu voltei para Planaltina, aí fiz a sexta série, a sétima série. Quando eu estava na oitava série, eu comecei a tocar profissionalmente. Várias duplas sertanejas, da época o sertanejo estava muito em alta. Bruno e Marrone, estourado, estava muito em ascensão. E aí, muitas duplas tocando aqui em Brasília. E aí os caras começaram a vir atrás de mim para tocar, né? Para entrar na banda. E aí eu comecei a tocar, comecei a ganhar dinheiro na época. Né? Na época o cachê nosso era R$ 100. R$ 100 de cachê em 2005 era, Muito dinheiro. era muito dinheiro. E a gente tocava de quarta a domingo, né? Tocava muito. Tinha época que eu ganhava mais que a minha mãe. Eu até tirava onda com ela. Mas ela, ó, não é assim. Esse dinheiro aí não é certo. Pode acabar a qualquer momento e tal. Você tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E eu não dei ouvido para ela. Fui levando a minha carreira, fiz uma carreira muito boa na música, cheguei a tocar com vários artistas famosos aí do mercado. Gustavo Lima, eu toquei com ele aqui em Brasília em 2005, cara. Que chique, gente. Bem novinho, ele tinha uma dupla e tal, a gente fez alguns shows com ele aqui. Depois ele sumiu, foi para Goiânia e já estourou, né? Adorou. Mas assim, e aí eu fui levando, os anos foram passando e tal, até que veio a pandemia em 2020. Quando veio a pandemia, aconteceram algumas coisas comigo que eu não estava esperando. Então, primeira coisa, eu tive que vender todo o meu equipamento, todos os meus instrumentos. Porque eu tinha abrido uma loja de roupa, estava tentando empreender também e tal. Fiquei com muitas dívidas. Meu carro deu busca e apreensão. E aí eu tive que recomeçar do absoluto zero, entendeu? Sim. Vendi, temos a nossa casa, compramos um lote, começamos a construir nesse lote. Todo mundo, vocês é doido, vocês é doido. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo e tal. E fiquei 3 anos sem carro. E aquela luta, sabe? E Sim. aí, quando as coisas foram clareando, assim, a minha mentalidade, né? Ano passado, principalmente, eu fui conversar com a minha mãe e aquilo que ela sempre falou para mim veio na minha mente, de voltar a estudar. Só que eu tinha uma barreira, eu não tinha terminado o segundo grau. Inclusive, hoje, eu fui na escola pegar o meu certificado e o meu histórico escolar, que eu concluí o segundo grau, né? E aí, fui conversar com ela. Falei, mãe, eu acho que chegou a hora de eu dar uma pausa em tudo aqui e focar para estudar. Nem que eu fique 3 anos, eu queria saber se a senhora me apoia e me ajuda nesse processo. Ela pode contar comigo. Se for para estudar, você pode contar comigo por que você precisar. Então, assim, eu vejo assim algumas pessoas que não têm o apoio da família, né? Eu não posso falar isso, que a minha família não me apoiou, porque a mãe que eu tenho, nesse sentido aí, ela sempre, primeiro, ela sempre acreditou em mim, mesmo eu me achando muito burro, não me achando inteligente, ao ponto de passar no concurso, ela falou: cara, você vai passar, entendeu? Ela via um potencial em mim e ela me apoiou muito nesse processo todo. E aí, julho do ano passado, eu decidi. Eu fiquei sabendo lá na academia, eu estava lá na academia e aí eu escutei a gerente da academia falando. Ela estava falando com outra pessoa e eu ouvi. Vai sair o Destino policial mesmo, né? Tipo, prestando atenção. concurso da Polícia Penal de Minas. Se eu fosse você, eu fazia. Ela estava falando com outro amigo nosso lá. Opa, Polícia Penal. Aí eu fui no YouTube olhar. Aí eu vi um vídeo de um cara fardado, um vídeo do fardamento novo de vocês e tal. Eu falei, pô, que legal. Aí eu fui pesquisar sobre a Polícia Penal. Aí eu vi uma videoaula sua. Se não me engano, era uma aula de execução penal. Você estava dando aula. Fala, meus cangas! Aqui é pequeno, e não sei o quê. E aí eu fui meio que hipnotizado, assim, naquela aula eu comecei a ouvir você falando uma didática, assim, que eu nunca tinha visto, assim, sabe? Uma forma simples, direta, super bisurada de comunicar e fazer a gente ter interesse pelo assunto, entendeu? Porque são matérias que às vezes são matérias chatas da gente estudar. Insuportáveis, tem algumas que são chatas. Ramp é um saco, Ah, não é? não dá. E aí o seu jeito de explicar, eu falei, cara, eu vou seguir essa mulher aqui, vou começar a ver as aulas dela. E aí comecei a ver as suas aulas, ver as suas aulas. E aí você falou da mentoria. Não tinha saído do edital ainda, né? Se não me engano, isso era final do mês de julho. Eu já tinha começado o supletivo, o EAD, e falei, cara, já vou estudar. Aí eu peguei o edital do concurso de 2021, peguei o edital e comecei a estudar em cima do edital. Só que, na época, eu só via, tipo assim, eu via as videoaulas suas,
aí via videoaula de outros professores, e aí eu ia fazendo aqueles catados, sabe? Assim, Aham, sim. e vi outro ali e tal. Não tinha Você cronograma. nunca tinha estudado para concurso, era o seu primeiro. Primeiro, nunca tinha estudado para concurso. Então, eu não sabia como fazer. Então, na minha mente, o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar, por exemplo, processo penal. Eu tinha que pegar toda a matéria de processo penal, estudar ela todinha até o final, para depois passar por uma Maria da... Todo iniciante faz isso. Aí eu comecei nessa brisa, entendeu? Aí eu já tinha um canal no YouTube, aí eu comecei a postar e falar com a galera. Galera, eu tô fazendo assim, achando que tava bafando, né? Eu tô estudando uma matéria de cada vez. Aí um, Eu vou procurar esse vídeo. aí um amigo meu, já passou em vários concursos também, que é baterista, músico, a gente toca junto, ele falou: Não, não faz isso não. Que bom que esse cara te... É o Rafles, até mandar um abraço para ele. Ele: Não, 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 não faz isso não. Não é assim, não, não. Tem que ser multidisciplinar. Ele falou essa palavra, aí ficou na minha cabeça. O estudo de concurso é multidisciplinar. Sim. Dá várias matérias no mesmo dia e tem que organizar e tal. Aí a matéria que você tem mais dificuldade, você organiza ela, ou deixa ela primeiro, ou deixa por último. E português tem que ser todo dia um pouquinho ali, porque o português reprova muito e tal. Aí ele foi me falando assim, entendeu? Aí eu comecei a entender como que funcionava. Aí eu vi que eu ia precisar de alguém para me ajudar. Como eu já tinha visto as suas aulas, eu falei, cara, a galera falava muito do Gran Cursos, do Estratégia, que são cursos grandes, né? Muito bons, renomados e tal. Só que eu senti que eu precisava de algo direcionado. E nisso foi muito bom, porque eu entrei em contato com você e uma coisa que me chamou muito a atenção, eu lembro até hoje, é o primeiro dia que a gente conversou, você me deu muita atenção, assim, você levou muito a sério o que eu estava sentindo ali naquele momento, levou muito a sério o meu sonho e também acreditou em mim, mesmo sem nem me conhecer, sem nunca ter falado comigo. E aí você falou, não, eu tenho certeza que se você seguir o método, se você fizer o que eu vou montar para você, você vai passar. Acho que eu tenho os áudios aqui até hoje, que o dia que a gente conversou e tal. E eu falei, cara, é isso então. Então vamos. E aí, eu totalmente quebrado, sem nenhum tostão, liguei para minha mãe, mãe, consegui uma mentoria aqui, é uma policial lá de Minas, ela tem um curso, e ela vai montar tudo para mim, o material. Ela já é lá de Minas, ela já conhece já como é que funciona lá o sistema, como que são as provas em Minas Gerais e tal. E aí a minha mãe me ajudou, eu consegui adquirir a mentoria. Eu não E aí sabia disso. foi onde clareou, porque aí, se não me engano, eu tinha escolhido 3 horas, né, um cronograma de 3 horas. E aí você montou aquele cronograma, eu peguei os PDF tudo organizado, já com as Eu tô questões, quase chorando. e aí mudou, aí abriu minha mente, puf, tá, entendeu? Aí eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu acordava, já ia pro notebook ou pro tablet e já começava a ler os PDFs. E aí eu entendi que era bunda na cadeira, leitura e questões. Questões, que você fazia muitas, você comia questões com Baixei angu. concursos e tal, e comecei a fazer muitas questões. Num determinado momento, eu já tinha meio que, depois de um certo tempo, né, eu já tinha conseguido entender o material que você tinha me passado, já tinha revisado algumas vezes, e aí eu comecei a fazer a mais. Então, além das 3 horas que você passava para mim, todo dia eu fazia as 3 horas. Mas além das 3 horas, eu fazia mais estudos por minha conta. Sim. Então, eu cheguei a fazer, teve um dia que eu fiz 350 questões, entendeu? Foi o máximo que eu fiz. Eu sei que tem gente que faz muito mais, mas para minha mente aqui, que é quase um TDAH, Mas o entendeu? que está escrito lá na meta de questões? Não se preocupe com a quantidade, sim com a qualidade. Mas tinha dia que tava fluindo, sabe? E aí eu Sim. ia acertando, eu ia empolgando, entendeu? Aí eu parava quando começava a errar muito. Eu já, Que a já moral vai lá no pé, né? Ô, Joás, quando você falou isso, né, que a sua mãe pagou pra você, eu me emocionei, porque eu falo com a Nádia isso todo santo dia. A diferença que você disse, né, das pessoas falarem de cursos grandes, assim, e eu entendo muito, porque, querendo ou não, o preço é mais acessível também, tudo o marketing é bem agressivo, né? Só que eu sim, falo pra Nádia todo dia sobre a responsabilidade que a gente tem, mano, de acreditar, da pessoa entregar a oportunidade que ela tinha na minha mão e na mão da Nádia. Por que que eu tô te falando isso? Porque eu não fazia ideia que a sua mãe tinha pagado pra você.
Sim. Se você me falou isso em algum momento, porque são muitas pessoas, né? Cara, olha a responsabilidade que, tipo, é eu e a Nádia todos os dias ali fazendo material, falando com o aluno, escolhendo as questões, porque sua mãe, tipo assim, ela confiou em mim sem nem me conhecer. Aí, pronto, voltou. A sua mãe confiou em mim sem nem me conhecer. Tipo, você falou pra ela, mãe, é isso, e sua mãe foi e pagou. Isso é uma responsabilidade. E aí, quando eu vi vocês lá no TAF, né? Infelizmente não consegui ir no seu dia, mas quando eu via vocês passando, eu chorava porque parecia que eram meus filhos passando. E é essa responsabilidade que eu carrego, sabe? E isso me impede um pouco, às vezes, como empreendedora, né? E você já foi empreendedor, você me entende, de crescer um pouco. Porque se eu quisesse crescer muito, eu conseguiria escalar muito meu negócio. Só que eu não quero perder isso que você falou, tipo assim, você me deu atenção, você Não, falou comigo. Entendeu? Então, tipo, é uma responsabilidade muito grande, porque você tá mudando agora não só a sua vida, né? Você tá mudando, inclusive, a vida da sua mãe como mãe, de ver o filho dela estável, vivendo a vida que ela viveu. Você falou, comentou que o seu filho é autista, né? sim. Proporcionar uma outra vida para o seu filho, para Maiara. Então, tipo, tudo. Olha a responsabilidade que isso é, tanto para mim quanto para você também, né? Cara, Que confiou e foi. sinto assim, sabe? Eu vejo que a minha mãe, ela ficou muito realizada, sabe? Eu vejo muita alegria nela quando ela me vê hoje. Porque eu sempre fui um bom filho, sabe? Eu sempre fui um filho Uhum. dos pais e tal, essa coisa toda. Mas, assim, a minha irmã, a Isabel, ela é 10 anos mais nova que eu. E a minha irmã, ela sempre foi muito estudiosa, o contrário de mim, entendeu? E eu via que a minha mãe, embora ela gostasse muito de mim, eu sou o filho mais velho e tal, a gente sempre teve um carinho muito grande, mas eu via que ela olhava para mim, é como se ela pensasse assim: "Oh, meu Deus, só faltava isso", entendeu? E a minha irmã lá, ó, pá, falando inglês, e aquela coisa toda, duas faculdades, minha irmã é formada em pedagogia, formada em letras, tá estudando para carreiras diplomáticas, uma máquina de estudar, entendeu? E aí, tipo, quando eu vim, que eu falei, eu vou ter que fazer, sabe, aquela coisa da maratona e a corrida de 300 metros, né? Eu tive que fazer um tiro de 300 metros, velho. Eu tive que aquele tempo todo que eu perdi lá atrás, eu tive que correr, porque assim, eu pensei, cara, eu tô com 36 anos, eu não posso mais perder tempo, eu tô com 36. E aí começou a me bater o desespero. E aí foi onde eu falei, não, bora. Comecei o supletivo, comecei a estudar. Cara, 5 meses, eu tinha passado em 2 concursos. Eu falei, cara, não é possível. A minha irmã, ela falou que, tá vendo, Joás, eu sempre acreditei em você. Você é inteligente, cara, você consegue. Quando eu passei no concurso aqui, não sei se eu te falei, mas antes da prova da Polícia Penal, que foi em janeiro, eu fiz um concurso aqui municipal para agente comunitário, concurso municipal. A Nádia tem esse cargo, você sabia? Tem? Aham, a Eu Nádia é fiz agente comunitário de saúde. isso, eu fiz esse concurso aqui em Planaltina, Goiás, que é a minha cidade. Aham. Só que é o seguinte, eu acho que eu até falei com você, aí você falou, ó, não para a Polícia Penal para estudar para esse concurso. Uhum. Vai lá, faz a prova, mas continua estudando para a Polícia Penal. Se você for parar para a Polícia Penal para estudar, vai dar ruim. Você falou isso para mim. Aí eu, beleza, então continuei estudando para a Polícia Penal. E em dezembro foi a prova do agente comunitário. Eu fui lá, fiz a prova, falei, cara, eu vou testar ali o português, o Foi direito ótimo para treinar também, para né? treinar. Só que aí, o que que acontece? Fiz a prova em 45 minutos, mais ou menos. Terminei a prova umas 9 horas da manhã. Falei, cara, eu não vou ficar aqui até meio-dia para poder levar essa prova. Vou deixar a prova aí e vou embora. Deixei a prova lá, fui embora e nem vi mais nada. Passou um tempo, eu já tinha passado na PPMG, saiu o resultado lá do concurso. A minha irmã me ligou, me mandou mensagem, falou, Joás, você ficou em terceiro lugar no concurso da prefeitura. De 5 vagas, que é por região, né? Aham. Então, na minha região tinha 5 vagas, eu fiquei em terceiro lugar. Eu fiquei 2 pontos abaixo da primeira colocada, que foi uma mulher. Como sempre, as mulheres aí, velho, representando. Meu irmão, as mulheres tá me dando medo, bicho. As mulheres tão... Eu estudei com as meninas, que a gente tem um grupo aqui, e aí depois que eu bati a minha meta do seu cronograma, a gente, cara, vamos fazer uma call aqui, vamos fazer questão. Aham. Meu irmão,
Essas meninas aí, elas não brincam, não. Não Entendeu? brinca. Tá terrível. E aí eu fiquei em terceiro lugar. E aí pra você ver como que é essa coisa do concurso municipal. Mesmo eu ficando em terceiro lugar, tendo 5 vagas, eu fiquei em cadastro reserva. Só chamou a primeira colocada. Mas daqui a pouco vai chamar. Vai Você chamar. vai ver, vai chamar. Aí você vai ficar tipo, agora eu já sou polícia, não preciso, obrigada. Então Não foi preciso, obrigada. E Foi. isso aí, Joás, você fez isso no seu primeiro concurso. Mas eu que fui estudando muito tempo, pra mim foi muito assim, eu ficava muito assim, meu Deus, eu não passo em nada, porque eu fui reprovada várias vezes. Eu brinco que Jesus me deixou ser reprovada Eu várias vezes. lógico para isso, para as reprovações, porque a meta que eu tinha colocado para mim era que é o seguinte, Joás, você vai ficar durante 3 anos estudando para concurso, você vai reprovar várias vezes, depois você vai passar. E na minha cabeça é o seguinte, eu tenho 3 anos para passar em qualquer concurso que seja, para eu ter um salário e ter uma vida digna. Esse era o meu pensamento, 3 anos. Quando eu vi que em 5 meses eu já tinha passado em 2 concursos, eu não acreditei. Eu falei, sorte eu não posso dizer que foi sorte, porque sorte Não, em não dois. foi. Se fosse Você a um, estudou tá no... muito. E do jeito que eu estava estudando, a Nath, ela até citou aí, é, como eu fazia sempre a mais, eu filtro lá, né, do que concurso, eu colocava e deixava de tudo lá. Então vinha algumas questões assim que vinha muito detalhada. Então vinha coisas assim para a Defensoria Pública, para a Promotoria, Exame Nacional de Magistratura. Aí eu mandei uma questão para ela e tava lá, Exame Nacional de Magistratura. Aí a Nath, pelo amor de Deus, cara, isso não vai cair para você, não. Lei de drogas, uns detalhes lá de prazo e umas coisas loucas lá. Ele, velho, você tá Gente, pirando. você não tem noção, ele fazia eu arrancar meus cabelos. Mas só que eu ficava orgulhosa, né? Você sabe disso. É porque, assim, as pessoas me veem dando aula, falam, nossa, a Nath é tão fofinha, mas eu sou muito bruta. Eu, do meu jeitinho, eu ficava muito orgulhosa, porque eu sempre falo, né? Não seja um arroz com feijão, seja lasanha. Então, tipo, se eu coloquei pra você aquelas metas e você por si só vira e fala, vou fazer a mais, vou fazer isso aqui, é porque você já tá pronto para passar, sabe? Porque a pessoa que tá ali fazendo por fazer, na obrigação, ou tipo, vou ver o que vai dar. Isso me dá uma raiva quando alguém manda mensagem para mim e fala assim: "Ah, vou fazer para ver o que vai dar". Vai dar em nada. Então, tipo, quando a pessoa se dedica, eu consigo enxergar isso. Porque ela me enche de mensagem, ela me pergunta sobre questão, ela me pergunta isso. Você é uma referência disso aqui na mentoria para Eu, mim. eu não aceitava não entender. Enquanto eu não entendesse, eu não quietava, bicho. Eu falei, não, eu tenho que entender isso aqui, não é possível, né? Sim, claro. E as pessoas acham, na verdade, igual você disse, né? Você Uhum. achava que você não era inteligente. É o que eu defendo. Ninguém precisa ser um astro, né? Um 01 para passar. A Não. gente precisa ser dedicado para E não passar. precisa ser bom em tudo também, porque eu sou ruim em matemática. E eu consegui passar. Eu, Eu falo que eu só passei na Polícia Civil porque na minha época não tinha raciocínio lógico. nessa prova aí, eu acho que eu chutei duas, entendeu? E eu consegui acertar três. Então, Aí, olha só. você não precisa ser gênio em matemática, em redação e tudo. Você precisa ter algo que você seja um pouco ali acima da média ali, que você tenha um conhecimento. Por exemplo, eu acho que o que a gente estudou, Nath, para esse concurso na área de direitos humanos, eu acho que seus alunos eles estão preparados para qualquer concurso. Se pegar todo aquele material que a gente teve que estudar, porque o edital nosso na área de direitos humanos ele estava muito amplo. Tava, muito. Podia vir qualquer coisa. Porque o edital de 2021 ele tinha vindo PNDH3, Aham. idade, conselho não sei o quê, e algumas DUD, Exatamente o que você precisava estudar. Nesse não, esse estava muito subjetivo. Eu tive que ficou muito aberto. Aí eu tive que fazer uma pesquisa, tipo assim, calçar a minha cara mesmo e falar com fulano, ô professor fulano, o que que você acha que vai cair? Eu tipo fiz uma pesquisa de campo mesmo. ninguém sabia. Pois é, aí eu fiquei tipo, o que é preferível colocar isso pra fazer isso aqui. Eu acho que a parte de legislação a gente mandou muito bem também. Eu fechei. Legislação especial, eu fechei tudo. Olha, ó, tá vendo que dedicado? É, a parte de legislação, assim, todas as questões estavam no material, no reta final, tinha muita questão de legislação ali. Graças a Deus, Deus me abençoou, assim, na minha cabeça. Ó, eu vou te falar, de tudo que eu vi na internet durante esse concurso,
Em questão às legislações estaduais, eu não vi nada parecido com o seu material, de profundidade, entendeu? Lógico que eu, com as minhas loucuras, eu fui me aprofundar mais. Eu fui decorar tamanho de canil de cachorro, eu fui decorar Maluco, gente, ele é maluco. piso de canil, que cor que era, qual altura, qual metragem. Eu fui nessas loucuras, achando que ia cair isso na prova. Não cai, não cai. Mas tudo bem, a gente entende, porque você queria E passar. saber. Sim, e agora vai que você entra e quer trabalhar no canil, tá tudo bem também. Joás, eu queria muito te agradecer, não só, né, por ter aceitado vir aqui contar a sua história um pouco. Você pode ter certeza que outras pessoas vão te assistir, vão se identificar com você, pessoas que pensam que precisam ser extraordinárias, vão conhecer a sua história, né? De uma pessoa, a sua história, querendo ou não, é bem parecida com a minha, né? Uma família humilde. E Sim, que aí a pessoa levantou a cabeça quando teve que levantar. Eu também. As pessoas acham que estão muito velhas para entrar na polícia. Só pra você ver, você vai entrar com 37. é o que a Eu galera. entrei com 33, né? Então, tipo assim, a nossa ficha demorou, não é que demorou, mas no tempo certo de Deus, ela caiu e a gente fez por merecer entrar e conquistar a nossa farda. A gente viu Então, lá fazendo TAF, que depois pode ser até tema para um outro vídeo, né? Essa experiência maluca de fazer um TAF. vamos fazer um vídeo. Meu Deus do céu. Então a gente viu mulheres lá com mais de 50 anos fazendo TAF, Grávida, fazendo tratamento de quimioterapia. Então não existe desculpa, cara. não tem, É não aquela. tem. Eu tava com ódio, eu tava indignado da vida que eu tava levando e eu tinha consciência e convicção de que eu tinha que mudar minha situação. Então eu falei, velho, é isso aqui que eu tenho que fazer? É isso? Nath, é isso aqui? É isso aí. Então bora, entendeu? Na força do ódio mesmo. Não tem muito amor, não, nessa hora, não, entendeu? É isso, eu também sou bem movida Natal, no ódio. Natal, o pessoal aqui fazendo ceia, churrasco, não sei o quê, e eu trancado dentro do quarto, fazendo live com a Sim. galera. Questões. Ano novo, trancado dentro do quarto, Você me pessoal. mandou foto, você me mandou foto. Eu Sim, lembro exatamente você me mandando foto estudando na por que virada. essa, Joá? Você tá ficando doido já, não precisa disso, não. Eu preciso porque eu tenho que passar, mano. É a minha oportunidade. É por você, é pelos seus, né? A sua família, a sua família venceu com a sua vitória, né? Tenho certeza absoluta disso. Igual você venceu quando a sua mãe venceu. Então a sua história é muito bonita. Eu nem conhecia muito bem, gente, essa parte que a mãe do Joás que pagou a mentoria. Eu quase chorei que vocês viram, né? Me segurei. Mas eu desejo mesmo que você seja muito feliz enquanto policial penal, né? Eu brinco que eu tenho mais amigos policiais penais do que civis, e é verdade. Eu falo que eu tô no grupo do presídio aqui de Santa Rita, não sei por que me colocaram no grupo do presídio das PEFEMs lá. Elas falam: não, Nath, você toma café com a gente, você tá aqui todo dia, eu tô lá naquele grupo. Então, tipo, eu sei que pessoas que se dedicaram para entrar, elas vão fazer a diferença, sabe? Quando entrarem. A Polícia Penal é uma instituição que ela está sendo transformada, né? O efetivo já está maior que o nosso da Sabe o Civil. que é da Polícia Penal de Minas que eu não sabia? Ah, Temos uma banda na Polícia Penal. atenção, Léo Badaró, por favor, convocar Joás para a banda. Convocar, por favor, Joás para a banda. Ele é muito. E vou te falar, eu fiquei de te mandar esse vídeo, eu não achei ainda. O dia que eu fui palestrar lá no Congresso Mulheres na Segurança Pública, eles fizeram a abertura. Cara, que banda top. Tem uma vocalista. Olha, eu vou falar pra você, todo mundo ficou ouvindo de pé, dançando, porque é Não uma sei o nome dela, mas ela canta muito. canta muito, 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 muito. A banda toda, excelente. Você vai se encaixar lá perfeitamente. É uma disposição. Amei, tomara que ó, você Na- imaginou, vai ser muito legal. Não sei se você já está encerrando, mas eu queria fazer um último pedido para você. Se Claro. você fizesse uma oração de Ah, gente. agradecimento e pedindo para Deus abençoar aí e acalmar o coração desses nossos amigos concurseiros, de todos nós aqui. E engraçado você falar isso, né? Porque me pedir isso. Joás, e você falar que a sua mãe é pastora, as pessoas acham que eu sou evangélica, né? Eu sou católica. E quando eu comecei eu fiz esse combinado com Jesus de fazer orações nos meus vídeos, muitas pessoas me criticaram, as pessoas próximas a mim, sabe? Da minha família mesmo. Elas falaram assim: você não acha que você tá muito confundindo as coisas de igreja com concurso, com YouTube? Tipo assim, me criticaram duramente. Mas eu falei: eu acho que é isso que Jesus espera de mim.
sabe? Porque não adianta nada eu ter tudo isso que eu tô tendo se eu não puder falar que foi Jesus que me sustentou até aqui. Um concurseiro sem Quando- não é concurseiro. Concurseiro é. E quando eu cheguei na porta do TAF, todas as pessoas, sem exceção, que falaram comigo, inclusive quem não era meu aluno, inclusive pessoas que chegavam lá para falar: olha, eu assisti as suas aulas. Não, não era seu mentorado, não comprei o reta final, não comprei o resumo, mas eu assisti as suas aulas e as suas orações. O tempo inteiro, as pessoas lá me lembravam das orações. E aí eu senti mais forte ainda que é isso que eu preciso fazer, sabe? Porque muitas das vezes, não no nosso caso, no seu caso, que sua família te apoiou, mas muitas das vezes a gente tem que ouvir o nosso coração e que Jesus fala com a gente mesmo através do nosso coração, né? E fazer as orações aqui no YouTube, por mais que a gente não veja isso no mundo dos concursos, é o que Jesus espera de mim. Então, bora lá, né? Vamos fazer então a oração. Querido e amado Deus, hoje nós estamos aqui reunidos, eu e Joás, diante de Ti, Pai, felizes com essa vitória que é Tua. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos sustentou até aqui. Pai, nós somos imensamente gratos porque todos os dias, nos momentos de cansaço, nos momentos de tristeza, de angústia, naqueles momentos em que nós não sabíamos quando essa data chegaria, nós tínhamos uma única certeza, que o Senhor estava ao nosso lado, nos dando forças, nos abençoando, nos livrando de todo o mal, para que pudéssemos chegar até aqui, Senhor. Nós somos imensamente gratos e gostaríamos hoje de te pedir que o Senhor possa abençoar as pessoas que estão assistindo esse vídeo, para que elas encontrem em ti força e discernimento para lutarem pelos seus sonhos, para lutarem pela sua farda, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los, protegê-los e reavivar o coração de cada um deles, para que eles possam se sentir próximos a ti, mesmo que na solidão do estudo. Nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos e adoramos por tamanhas vitórias, Pai, nessa prova e pelas tantas vitórias que ainda hão de vir em teu nome. Amém. Nós vencemos! Nós vencemos! Eu estou muito feliz de estar aqui com você nesse vídeo, muito mesmo, sou muito grata, muito obrigada. Quando eu falei pro Joás, Joás, você aceita gravar o vídeo? Gente, ele falou, Nath, na hora que você quiser. Sim, Eu claro. sou muito honrada, assim, de fazer parte da sua história, da história da sua família. Espero poder ir aí no Goiás em breve com o meu churrasco, que você me Com, prometeu. com certeza. Eu É uma estarei aí churrasco conhecendo aí, sua eu família. já tô te devendo, né, esse churrasco. Você já tá me devendo, entendeu? Um churrasco, não tem problema. A gente vai fazer esse churrasco aí acontecer. Muito obrigada por tudo, meu amigo. Que hoje, agora você já é um amigo. Espero te ver nos quadros da NB em breve, se Deus quiser. Amém, estamos à disposição. Para você que tá assistindo Tá esse muito. vídeo. É, eu tô te esperando, cara. Eu te falei já, tô te esperando aqui. Vamos Você é nessa. a cara do NB. Pessoal, para você que está assistindo esse vídeo aí, espero que você tenha gostado, espero que você tenha se inspirado na história do Joás e tenha certeza que a sua história também vai mudar em breve, basta você se dedicar. Não importa de onde você veio, qual foi a sua história de hoje para, né, para trás aí na sua vida, sua condição financeira, se a sua família te apoia ou não, Deus tem uma nova história para você. Você tem que pedir, mas você tem que se dedicar também. Pague a sua etapa, faça a sua parte. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Alô, galera. Ah, valeu! Sigam o Joás, gente. Eu vou deixar os links aqui para vocês seguirem o Joás no Instagram, no YouTube. Ele também tem canal do YouTube. Tamo Sigam junto. ele. Sigam ele aí. Valeu, rapaziada.